O Paz e Amor, ele está fazendo a quinzena dos pais na livraria do Paz e Amor. De 28 de julho a 11 de agosto, todos os títulos novos com 15% de desconto na livraria. É promoção do Dia dos Pais, né? É uma ótima oportunidade para presentear. Exceto o livro do mês, que é lido e apresentado em palestras aqui no Paz e Amor. Ele tem 20%, exceto, né, os demais têm 15%, e o livro do mês 20% de desconto. Válido para todos os títulos já disponíveis na livraria. O desconto não é cumulativo e títulos a partir até de R$ 12. É parcelado em 3 vezes e consulte as condições na livraria. E é aquilo que eu falei, uma ótima oportunidade para a gente presentear no Dia dos Pais, né? Por que não? A evangelização infanto-juvenil necessita de sabonetes e shampoo, se for shampoo, de 1 litro. E, por favor, continue fazendo a gentileza de ajudarem as nossas assistidas, a nossa casa com as cestas básicas. Se você não puder doar com todos os itens da cesta básica, pode ser 1 item, 2, ou então, para compor a cesta básica, fala com os familiares, com os vizinhos, com os amigos, né, para vocês poderem trazer. E podem doar em espécie na livraria. Quem não puder fazer doação, vai nos ajudar muito também fazendo uma oração, para que a gente consiga atender todas as famílias assistidas. E, para finalizar o início aqui, levem para casa charuto de repolho. São deliciosos. É comercializado por porção e é o prato da semana. Então, aproveitem para levar para o jantar hoje à noite ou para o almoço de amanhã. Obrigada. Vou passar para o Fabrício. Boa tarde a todos e a todas. Ela falou, levem para casa charuto. Eu fiquei assustado, porque a gente é antitabagista. Mais um sábado, graças a Deus, que nós estamos aqui na Casa de Paz e Amor. Aqueles que estão conosco, eventualmente, pela primeira vez, bem-vindos e bem-vindas. Quem já está conosco, quem vem sempre, quem já veio outras vezes aqui, bem-vindos e bem-vindas também. A gente sempre recebe a todos com uma alegria enorme no nosso coração. Como diz a nossa palestrante da tarde, eu sempre falo essa frase, né, que mais um pouco a gente quer trazer a nossa cama aqui, a nossa casa aqui para o Paz e Amor, porque a gente se sente tão acolhido, essa atmosfera é tão maravilhosa, que a gente realmente não quer sair daqui, né? Então, a Margarete sempre brilhante nas palavras dela, né? Esse momento é para nós, né? Quantos momentos, vamos lá, provocar uma pequena reflexão. Quantos momentos nós temos tido só para nós, exclusivamente para nós ao longo da nossa jornada, né? São muito poucos. Então aqui, nesse momento, é um momento nosso. Por isso a gente fala, desliga o celular. Esses 45, 50 minutos é um momento de você se desligar, se desconectar. Isso das telas, né? Se desconectar eletronicamente. E se conectar com uma outra força. Com essa força espiritual maravilhosa que os espíritos amigos, mentores do nosso trabalho e da nossa casa, desde muito antes da gente chegar aqui, já prepararam. Então, vamos aproveitar esse amor intenso que esses espíritos têm por nós e nos dedicam para criar essa atmosfera e ter esse momento nosso, da gente olhar para dentro de nós e realmente aproveitar aquilo que a gente veio buscar. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que só a gente sabe, que está lá no fundo e que a gente quer buscar. Vamos nesse momento pedir e nos conectar com a espiritualidade com muita fé, para a gente sair daqui mais fortalecido. E vamos lá, começar aqui o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho, que vai ser objeto de estudo hoje, é o 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18. Laços de família fortalecidos pela reencarnação.
a leitura do Evangelho e das mensagens será feita, será feita pela Dona Neide, a nossa popular Neidinha. Prece inicial será Isabel. Vibrações gerais dos passes e magnetização das águas será o Márcio. A prece final será a Luzia. E, gente, hoje é um dia muito especial para nós, é um dia de trabalho aqui para nós, né? De Evangelho, Vibrações e Passes, muito especial para nós. E para mim, especialmente, um dia também muito especial. Por quê? Porque depois de muitas vezes eu ter sido convidado para ser palestrante aqui no trabalho de sábado, hoje é o meu dia, foi o meu dia de convidar e de anunciar a nossa querida Angelina Janjacobo para dar a palestra. Para quem não sabe, a Angelina e sempre será trabalhadora aqui do Paz e Amor há muitos e muitos anos, e ela é a fundadora deste trabalho aqui de sábado. Então, há mais de 10 anos atrás, ela foi a pessoa que liderou o começo deste trabalho aqui, e agora nós todos estamos aqui humildemente dando a continuidade. Mas ela está sempre conectada aqui conosco. Este trabalho tem a vibração da Angelina, então é uma alegria muito grande para nós que ela esteja aqui conosco hoje. E como ela vai dar uma palestra bastante extensa, eu vou parar de falar, que é para que a gente possa aproveitar ao máximo o privilégio de tê-la aqui conosco. Que Jesus nos abençoe. Então, o capítulo de hoje, como o Fabrício falou, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O trecho 18 fala de laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, se buscam. A encarnação somente os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos que voltam de uma viagem. Frequentemente, eles seguem juntos durante a encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para a evolução mútua. Se uns estão encarnados e os outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, por irmão José. Lição na prova. Nas provas com as quais te defrontas, aprende a lição que elas te descortinam ao espírito. Toda queda ensina muito. Com um aprendizado de um único tropeço, conseguirás ficar de pé em diversas experiências semelhantes. A lágrima é um processo de limpeza da visão, mas raro é preciso que caias para que vejas o que renteiam contigo. Apenas os que já sofreram na pele sabem avaliar a intensidade da dor dos semelhantes. Se não te revoltas, os reveses que sofras te conferirão intransferível conhecimento da vida. A dor que te quebranta é a mesma que te faz crescer. Obrigada. Vamos agora nos recolhendo, buscando interiormente a presença amável de nosso Pai Maior,
nos envolvendo com a atmosfera que desde cedo já foi preparada, que nos trouxe até aqui, mantendo nosso coração e nossa mente aberta para absorver o aprendizado da nossa palestra e depois recebermos os passes. Estejamos exatamente com toda a nossa força, o nosso amor e a nossa fé nesse salão, agradecendo a Deus a oportunidade de continuarmos a trazer em nós a fé e a esperança para cada dia de nossas vidas. Graças a Deus, Senhor. Boa tarde a todos. Tá todo mundo bem? Aqui tá mais ou menos, se tá bem. Vamos generalizar, gente. Tá todo mundo bem? Aí, fica sempre melhor assim, não é? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Uma alegria imensa para o meu espírito essa tarde abençoada. Obrigada, Fabrício, pelo convite, obrigada a toda a equipe pelo acolhimento. É sempre uma alegria estar aqui. Um dia, gente, eu vou fazer a abertura do trabalho, vou fazer a palestra igual o Divaldo faz. Eu morro de vontade de falar igual o Divaldo fala. Senhoras, senhores, não é lindo? Mas eu vou me preparar para isso ainda, tá? Enquanto eu não me preparo, me aguentem aí como eu sou. Mas eu vou falar assim um dia ainda, em homenagem ao nosso querido Divaldo, não é? Deus, o Pai Nosso, conhecendo profundamente a fragilidade dos seus filhos e os perigos, prestem atenção, os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso. Ele criou, então, um mecanismo para nos auxiliar a combatê-los. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição do vício. Na busca do progresso e da evolução, indispensável reencarnarmos quantas vezes forem necessárias. E para que este retorno ao mundo material aconteça, nós necessitamos adquirir um corpo físico. Precisamos adquirir um corpo físico, ter um novo corpo, que somente será possível através da união de um óvulo com um espermatozoide. Essa parte eu não vou explicar, vocês já sabem. Dando início à formação do feto, que se desenvolvendo, os colocará de volta ao palco da vida. Portanto, nós já chegamos ao mundo físico devendo gratidão aos nossos pais biológicos. E tem gente que está esquecendo da gratidão, não é? Lá no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos então nos esclarecem. Os laços de família, eles não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, esses laços fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é que os destrói. Entenda-se aqui que se trata do afeto de alma para alma, que é o único sobrevivente à destruição do corpo. Porque os seres que só são unidos, que somente são movidos pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais
são duráveis. Ao renascer na terra, os espíritos herdam dos pais apenas o corpo físico. Recebe a influência desse corpo dos meios familiares e sociais em que nasce e no meio que ele vai viver. Mas ele é livre, absolutamente livre para tomar as suas decisões, cedendo sempre às influências que mais se afinem com as suas tendências. Cada existência terrestre é, então, muito, mas muito importante para o desenvolvimento do espírito, pela riqueza de experiências, de opções que essa encarnação vai nos proporcionar. O Espiritismo, ele vai nos descortinar esses mistérios da vida através das nossas diversas encarnações. Se nós não entendermos a reencarnação, fica muito desafiador nós vivermos aqui, no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Nós precisamos entender sobre reencarnação. E a doutrina espírita é rica nesse detalhe. Eu acho que o maior foco da doutrina é nos falar sobre a reencarnação. Nós não nascemos agora, não fomos criados ontem. Não, nosso espírito já reencarnou milhares de vezes. Isso é importantíssimo nós sabermos. Partindo então desse processo reencarnatório, que é a condição principal do espírito para podermos compreender esse parentesco familiar. O nosso parentesco familiar, ele remonta de várias existências anteriores. Vamos imaginar então um espírito, vamos pensar aí. Um espírito, após suas primeiras encarnações, já com algum princípio de razão, algum discernimento, algum livre-arbítrio, vivendo já em família, vamos imaginá-lo encarnando e desencarnando N vezes. Encarnando e desencarnando N vezes até hoje. Essas inúmeras existências fizeram-no conviver com N famílias, com N pessoas, como esposo, como pais, irmãos, filhos, amigos, almas imortais, e resultando dessas N existências, ligações, laços entre elas. Algumas dessas relações foram simpáticas, foram muito boas, outras desagradáveis, dolorosas, e outras praticamente, como dizem, ele reencarnou e nem percebeu que estava ali acompanhado de pessoas. Tem reencarnações assim, pessoas estacionadas. Como os espíritos, eles evoluem de acordo com o seu livre-arbítrio, evidentemente que muitos espíritos com os quais nós convivemos continuam ainda mais ou menos iguais a nós. Outros mais atrasados e outros, então, mais adiantados do que nós. Nesse longo tempo, esse espírito conviveu com determinadas pessoas, em determinadas épocas, com espíritos, grupos diferentes daqueles com os quais iniciou a sua jornada. Em cada reencarnação nossa, nós viremos com grupos de famílias diferentes. Olha a riqueza de Deus. O que não aprendemos nessa, viremos na próxima com outro grupo para um outro tipo
de aprendizado. Assim, a nossa família atual pode nada ter a ver com as famílias com as quais convivemos num passado distante ou até mesmo bem próximo. Talvez nós possamos estar juntos no convívio do lar com alguns elementos do nosso passado. Não tem aquelas pessoas que a gente sente que já ama? Tem, não tem? Então, esses laços de amor nós reconhecemos dentro do lar, mas também os antagonistas nós reconhecemos também. Esse raciocínio, então, pode dar um choque. Pode nos dar um choque. Um choque em nossos sentimentos de posse afetiva. Mas se nós pensarmos que o objetivo da nossa caminhada, como consequência da etapa evolutiva que estamos vivendo, como disse o nosso mestre querido Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Expressão moral da perfeição a ser conquistada. E nós podemos perceber o quanto é necessário nós convivermos com pessoas e grupos diferentes, que nos proporcione condições amplas e variadas de aprendizados e desenvolvimento. Gente, quanto aprendizado nós temos dentro dos nossos lares. Cada um tem um pensamento, uma forma de agir, uma forma de falar, os gostos são diferentes. Olha quanto aprendizado nós estamos tendo nesta encarnação. Então, nós vamos compreender que a nossa família atual pode ou não ser parte da nossa família espiritual, que se constitui de todas as pessoas com as quais convivemos. Um contato que nós tivemos, se foi de amor, de aquela coisa boa, vai continuar no mundo espiritual. Essas pessoas que nós estabelecemos laços agradáveis de afeição. A família consanguínea não cria necessariamente por si só os laços espirituais. A família, no sentido espiritual, ela é constituída por espíritos que mantêm os laços espirituais antes, durante e depois das reencarnações. Mesmo estando em planos diferentes. Nós aqui, eles lá, ou eles aqui e nós lá. A família espiritual, ela vai se dilatando cada vez mais à medida em que o círculo de afeições se amplie a cada reencarnação. E vamos nos lembrar, gente, vamos fazer rememorar aí na nossa mente algo importantíssimo. Porque tem pessoas acreditando que nós estamos na nossa família, na sociedade, no mundo, no planeta Terra, que nós somos daqui. Vamos nos lembrar, gente, cada um de nós, todos, estamos aqui só de passagem. Coloquemos isso na nossa mente. Estamos somente de passagem. Nós não somos daqui. Antes de nós virmos para esse planeta Terra, cada um de nós assumiu compromissos. Deixamos nossa família espiritual, nossas afeições, espíritos que nos amam profundamente e que nos acompanham há centenas de anos. E diante do coração desses espíritos, cada um de nós fizemos promessa. Nós fizemos promessas que toda criatura consciente faz quando vai reencarnar aos seres que ela ama e que os ama também. E que promessa é essa? Alguém aqui sabe o que, por exemplo, o que você prometeu, Maria Helena,
quando você estava lá no mundo espiritual, o que você prometeu aos amigos espirituais que te amam? Você se lembra? Não lembra, não é? Mas é fácil, gente. O que nós prometemos? 99,99% de nós prometemos voltar melhores. Eu voltarei melhor do que estou saindo daqui. Nós fizemos esta promessa. E recebemos desses seres que nos amam a promessa de que eles estariam conosco em todos os momentos da nossa existência aqui na Terra. Em todos os locais do mundo inteiro estão desencarnando pessoas. E aí vamos nos perguntar, quantas pessoas desencarnam no planeta Terra num único dia? E o que essas pessoas estão levando? Nem todas elas conseguem cumprir a promessa de voltar melhor. Aliás, a maioria não consegue. A doutrina espírita, que é consoladora, nos esclarece que somos espíritos milenares, que já reencarnamos centenas de vezes. E nessas nossas idas e vindas, vamos infringindo as leis divinas. E pela lei de causa e efeito, que também nos explica a doutrina espírita, automaticamente passamos por provas e expiações, através das quais corrige em família erros cometidos, repara as consequências desses erros e vai desenvolvendo as qualidades nobres. Olha que bonito! Qualidades nobres que estão dentro de cada um de nós. Então, como espíritos milenares que somos, o que será que nós somos deixando em nosso passado, em nossa memória perispiritual? Coisas certamente muito boas, outras nem tanto. Bendita lei do esquecimento. Ah, bendita lei do esquecimento. Basta nos olharmos no espelho, como somos hoje, para imaginarmos o nosso passado, não é? Há, portanto, dois tipos de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras são duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da nossa alma. As segundas, elas são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já nesta vida atual. Vejamos então a importância dos diversos tipos de família, que se reúne não somente afinados pela afeição e interesses comuns, como também os ligados pelos sentimentos negativos, de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Os amigos, para que na convivência cotidiana, nas lutas, nas alegrias, nas tristezas, a harmonização se faça e assim se amplie a sublimação desses sentimentos, transformando esses relacionamentos difíceis em agradáveis. Se você não perdoa ainda, aprenda a desculpar. Cabe-nos, pois, todo o esforço na conquista da conservação da nossa harmonização no lar. Cabe a nós.
mesmo que seja à custa de renúncias, à custa de sacrifícios, a fim de que todos os elementos da família possam fazer parte da nossa já existente família espiritual. Nós, cada um de nós, convivemos, na maioria das vezes, com pessoas dentro do nosso lar que têm gostos e comportamentos completamente diferentes do nosso. Seu caráter, seu gosto, suas inclinações não tem nenhuma semelhança com a sua família. Já conheceram gente assim? No seu lar também tem, né? No meu tem. E isso é uma grande verdade. Deus, Ele permite nessas famílias essas encarnações de espíritos diferentes, antipáticos ou estranhos, como duplo objetivo de servir de prova para uns e meio de avanço para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco com o contato dos bons. E com os cuidados, como é bom cuidar, e com os cuidados que recebem deles. Seu caráter vai se suavizando, seus costumes, eles vão se depurando. E aí as antipatias apagam-se. Embora alguns poucos ainda acreditem que a instituição familiar se encontra em decadência nos dias atuais, indubitavelmente a família estará sempre preservada. Sempre preservada. Quem diz isso não acredita em Deus. Nós sabemos que nós precisamos do nosso lar para esse aprendizado. Então o lar não vai se destruir. As famílias não vão se acabar. Tudo o que está acontecendo é por conta da transformação do nosso planeta Terra. Não é? Que na verdade não é o planeta que vai se transformar. É cada um de nós. E a família é a escola sagrada onde o amor tem que ser exercitado. Ninguém, absolutamente ninguém, nasce numa família por acaso. Tem gente que acredita assim. Deixa eu ver o relógio. Tem gente que acredita sim, que caiu ali de paraquedas naquela família. Deus errou comigo. Mas não existe esse erro. Infelizmente, eu tenho que dizer a cada um de nós, não existe esse erro. Não existe. Ninguém nasce numa família por acaso. É feita lá na espiritualidade uma programação. Existe um encontro entre os pais e os reencarnantes. Sim. Os pais vão conhecer aquele espírito. O espírito vai conhecer quem são seus pais. Tem alguns, sim, que não têm esse poder de escolha. Tem alguns, sim. Mas outros não. A maioria consegue ter esse momento de união, de conhecimento com seus pais. E esse conhecimento, ele pode estar comprometido pelo desafeto ou ligados pela afeição sincera. Entendeu? Essa conversa. Existem conversas também no mundo espiritual em que o reencarnante não aceita seus pais. Em que a espiritualidade ali tem que ter um trabalho com esse espírito para que ele aceite reencarnar. Porque a espiritualidade vai sempre visar o ajuste que será necessário para a nossa evolução espiritual. Não existe família ideal. Claro que não existe. Mas sim uma família necessária. Aquela que contribui para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. É imperfeita porque é um espaço de divergências, de lutas, em que cada um traz seus gostos, suas diferenças,
suas mazelas e as suas imperfeições. E assim, nesse convívio familiar, vamos sendo obrigados a nos preocupar com os nossos próximos, mais próximos, aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente de nós e aceitar as pessoas como elas são. Como é difícil. Nós perdemos muito tempo da nossa vida tentando mudar o outro, para que ele se adeque à nossa maneira de viver. E nos esquecemos de nos melhorar. Nós vamos diminuindo com esses familiares o nosso egoísmo. Porque fora do lar é mais difícil pensarmos somente em nós. Já prestaram atenção nisso? Usamos máscaras que favorecem nossos relacionamentos com outras pessoas, porque passamos para que possamos ser aceitos. Mas é na intimidade da família que demonstramos nossos verdadeiros valores. Os nossos verdadeiros valores morais e quem nós realmente somos. O evangelista Dave Leonardo, lá no YouTube, ele nos diz que nós devemos vencer dentro de casa. Nenhuma vitória nessa terra justifica o fracasso de uma família. Não adianta ser aprovado pelo mundo e fracassado dentro de casa. Não adianta ter vitórias públicas se o nosso lar não estiver em primeiro lugar, em nossa lista de conquistas. É duro, mas é verdade. O berço doméstico, lá no livro Jesus no Lar, no capítulo 1, Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, o Cisco de Deus, ele relembra Jesus orientando-nos. Olha a fala de Jesus. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece tão distante? Pensaram nisso? E para nós finalizarmos, que o relógio foi muito bondoso conosco, eu vou contar para vocês uma historinha que vocês vão dizer, é uma historinha para criança. É uma historinha para criança. Porém, ela tem um grande, imenso significado, que cabe bem, absolutamente bem, para a nossa fala de hoje, para que nós possamos entender o verdadeiro valor de cuidar daqueles que estão dentro dos nossos lares. Olha lá, o tema é assim, a laranja madura. Tio Juca, é o tio Juca, vamos pensar lá no tio Juca. Ele estava trabalhando em seu pequeno pomar, quando achou, entre as frutas verdes, uma bonita laranja madura, linda, apetitosa. Fazia muito calor e ele estava com sede, por isso mesmo exclamou, que maravilha, já tenho com que me refrescar. E muito contente, ele abriu seu canivete, pronto a saborear a refrescante fruta. Mas tio Juca
Ele nem chegou a descascar a bonita laranja. Ele pensou na sua mulher e imaginou-a cansada, suarenta, perto do fogão a lenha. Pobrezinha, murmurou então pensativo, vou levar-lhe a primeira laranja do nosso pomar. A esposa recebeu o presente muito alegre. Entretanto, por sua vez, lembrou-se da filha, que não tardaria a voltar do ribeirão, onde estava lavando roupas. Pobre pequena, comentou ela, com esse calor, muito apreciará essa laranja. E dizendo, assim, guardou a fruta para sua filhinha. Quando a menina chegou, ficou muito contente em receber a laranja. Mas, quando a recebeu, ela pensou no irmão, que não demoraria a estar de volta da vila, onde ele fora vender hortaliças, e falou então decidida, Juquinha voltará cansado, com sede, e com que prazer ele degustará esses gomos. E já feliz com a ideia, correu à porteira a esperar pelo irmão, que apareceu suarento, cansado, conforme ela previra. O irmão, satisfeito com a lembrança da menina, examinou a linda fruta, tomando de guloso interesse. Entretanto, quando se dispunha a descascá-la, lembrou-se do pai e disse, ele teve que se conter. E o nosso bom pai, que deve saboreá-la. É ele quem trabalha sem descansar em nosso pomar. E foi ele que plantou a árvore que deu tão bela fruta. E assim, sem vacilar, foi ao encontro do pai, que comovido, agradeceu a lembrança, sem tecer, no entanto, nenhum comentário. Naquela mesma tarde, porém, depois do jantar, ainda reunidos em torno da mesa, seu Juca agradeceu a Deus a felicidade que reinava em seu lar. Depois, ante a surpresa da família, colocou num prato a bonita laranja descascada, repartiu seus gomos e todos puderam se deliciar da refrescante fruta que encontrara no seu pomar. E isso não é sobre frutas, não é sobre laranjas. Isso é ter olhos de ver aqueles que convivem conosco. É uma historinha simples, singela, que nos traz de volta a lembrança do que é um lar de verdade. Nós, pais, sabemos muito o que é isso. Quando nós precisamos dividir o alimento da casa. Quando não sobra para nós, que a gente diz, não, a mamãe nem está com fome. Que a gente dá preferência para os filhos, para que eles fiquem com a barriguinha cheia e felizes. Isso é voltar, é vir porque realmente tem que ser uma família. Se nós voltarmos os nossos olhares para aqueles que convivem conosco, as famílias do mundo inteiro nunca, absolutamente nunca, serão desacreditadas. Nunca. Porque elas não são desacreditadas por Deus. Façamos então, cada um de nós, a nossa parte, onde Deus nos colocou. E vamos nos lembrar que nós não estamos no planeta Terra somente porque tem espaço no planeta. Não, nós estamos no planeta porque temos compromissos com as nossas famílias. Que Jesus nos abençoe hoje e para toda a eternidade.
Então vamos dando continuidade a esse trabalho maravilhoso, agradecendo a Angelina, a minha amiga, que eu estava morrendo de saudade, por todas as palavras. Temos certeza, Angelina, que nós vamos levar para casa e vamos refletir muito. Essa tarde nós trouxemos dos nossos lares, Senhor, bastante angústia, bastante tristeza. Trouxemos no pensamento a avó que tanto amávamos e continuamos amando, na verdade. Trouxemos o irmão querido que nos deixou, digamos, um pouco cedo. Trouxemos o pai, que tínhamos tanta coisa para falar, mas não deu tempo. Trouxemos amigos de infância, amigos queridos, que temos certeza que com sua graça, Senhor, nós vamos nos encontrar. Trouxemos nossas dores, nossos medos, nossas angústias. E nesse instante, nós vamos deixar um pouco de lado. Porque aprendemos, Senhor, que nós não viemos ao mundo para ser servido, como o Senhor nos disse, mas para servir. Nós percebemos que muitas vezes, mesmo sem dinheiro, mesmo sem qualquer outra maneira de ajudar o nosso próximo, nós temos uma coisa grandiosa que o Senhor nos deu, que é o amor. O amor divino que nós carregamos na nossa alma, que carregamos dentro de nós, lá no ser, lá no fundo. Às vezes vem à tona, quando olhamos uma criança caída, quando abraçamos alguém que chora. E é esse amor que nós evocamos nesse instante, que ele está atrelado à serenidade, à calmaria, à empatia, a união dos povos, a benevolência, o olhar amigo, para coibirmos de dentro de nós esses momentos tão difíceis que a vida impõe a cada um de nós, que muitas vezes não entendemos e acabamos errando, ou seja, nos enganando. Então é esse amor divino que nós vamos deixar vir à tona nesse instante. E vamos olhar lá em cima, lá no norte do nosso planeta. Vamos olhar lá no sul do nosso planeta, no leste, no oeste. E abraçarmos os nossos irmãos, que passam por tantas dificuldades bem maiores do que a nossa. Dificuldades financeiras, de trabalho, não tem uma moradia, não tem um alimento, não tem a paz necessária. Vamos olhar para cada criatura dessa, estejam elas em nosso país ou em outros países, porque somos todos irmãos, somos filhos de um único Pai, o Pai Celestial. Enquanto alguém chorar no universo, nós também choraremos. É o pensamento coletivo que nos faz grandiosos. Que esses irmãos que perambulam pelo mundo, à procura desse alimento celestial, possam se beneficiar dessas vibrações, que através da nossa vontade nós impulsionamos, para que chegue até esses corações sofridos, para essas instituições, o asilo, as fundações, os hospitais, as praças, onde que alguém está caído, que nem parece que tem um parente espiritual, que somos nós. Que nós possamos chegar através do nosso pensamento a esses corações. Que todas as instituições
que trabalham pelo amor, pelo bem, também possam se beneficiar dessas vibrações. Uma tenda de umbanda, de candomblé, uma igreja católica, um espaço esotérico, um templo de budista, nossos irmãos evangélicos, as sinagogas, as mesquitas, que todos num só pensamento, como Jesus nos ensinou, possamos nos unir para trabalharmos para o bem. E assim, envolvido nessa atmosfera de luz, nós convidamos nossos irmãos passistas, a partir desse instante, servir a espiritualidade maior, doando aquilo que nós trazemos de melhor dentro de nós, a podermos absorver essa luz que cai na maneira de um flocos, gotinhas, orvalhos celestiais. E nós vamos direcionar a todos os irmãos que vieram na tarde de hoje, a todos os nossos irmãos espirituais que não têm mais o corpo, que estão presentes, que todos sejam beneficiados. Não nos esqueçamos do alto perdão, de nos colocarmos à disposição da espiritualidade maior, entendendo que em muitos casos nós somos agraciados pela cura, porque Deus entende que nós já passamos por essa provação, nós já entendemos o valor desses nossos enganos, desses nossos erros. Mas em outros momentos nós percebemos que por mais que nós recebemos, tomamos remédio, tomamos passe, a nossa dor não se afasta de nós. Que entendimento nós podemos ter sobre isso? Que possa estar em conformidade com a espiritualidade maior, com as leis divinas que regem o universo. É que essa dor, é o nosso aprendizado. É ele que vai fazer parte da lapidação de nossas almas. Reflitamos. E muitas vezes nós só entendemos o bem quando nós sofremos, quando nós choramos. Então, a visão que nós temos das doenças é um pouco equivocada, porque muitas das vezes a doença é a lição que nós precisamos aprender. Voltando às vibrações, a essas energias benéficas, que elas possam penetrar no âmago do nosso ser, pelos centros de força que existem no perispírito e que através dos plexos chegam aos gânglios e consequentemente aos nervos e vão chegando profundamente naqueles revestimentos dos nossos órgãos, em todo o organismo, abençoando-nos, equilibrando, trazendo a energia que tanto necessitamos para continuar caminhando. Se nosso coração está doente, pensemos nele, mas sempre envolvido no desejo celestial do merecimento. Se é o nosso fígado, pensemos nele, pedindo a Deus que, se for merecimento, que nós possamos sarar, que possamos aprender com ele. E se for do merecimento, que sejamos curados. Pensemos nos nossos ossos, nas nossas articulações, no sistema sanguíneo de irrigação e dreno. Pensemos de todos os sistemas de respiratório, filtração, equilíbrio.
Pensemos em toda essa máquina complexa que nós, a título de misericórdia, nós recebemos para aqui construirmos um reino de aprendizado neste mundo. Ainda com os olhos voltados para a espiritualidade maior, possamos pensar naquele parente que deixamos, aqueles familiares, deixamos em nossos lares, que passa por grande provação. Vamos desejar que eles possam se restabelecer, que eles possam refletir, que eles possam enxergar a todos nós com um olhar diferente. Possamos aproveitar todos esses instantes para nos comprometermos com aquele que deu a palavra, que nós seríamos melhores, que é o nosso anjo de guarda, nosso irmão de todas as horas, aqueles que no calar da noite, do sono profundo, nos orienta no melhor caminho. Possamos refletir sempre. Aquele riozinho que desce, aquela água que perfuma os canteiros e as flores e os frutos, aquela água represada ou em movimento, tão benéfica à vida. Sem ela não é possível a existência. Pensemos nela, na sua composição, na sua pureza. Pensemos num copinho de água que deixamos em casa, na garrafinha que trouxemos à casa espírita. Pensemos no filtro ou na caixa d'água e peçamos que a espiritualidade maior, simbolizada nessa caravana de doutores, químicos, psicólogos, psiquiatras espirituais, nos nossos queridos e amados pretinhos velhos, nos índios amigos, que eles possam colocar nessa água os fluidos necessários, que ao tomarmos ele possa nos trazer o equilíbrio, que possa, além de matar a nossa sede, possa trazer um bem-estar a todo o nosso corpo. E assim, nós terminamos as nossas vibrações, sempre fica algo para falar, algo para meditar. E nós vamos chamar a nossa amiga que vai fazer a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por tudo. Gratidão ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade maior, aos nossos mentores, por esta tarde tão abençoada, que possamos aprender cada dia mais que viemos aqui. Agradecemos a nossa palestrante, que trouxe para todos nós um ótimo aprendizado, que possamos refletirmos e colocarmos em prática na nossa caminhada evolutiva. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Paz e bem para todos. Pessoal, boa tarde. Hoje, não sei se vocês lembram, é sorteio do livro. É o livro do mês, que teve a palestra. Paz e amor em Jesus.